Eu estava buscando a Deus, pedindo uma direção sobre qual mensagem que eu deveria trazer hoje à noite. Normalmente, no Dia das Mães, eu prego uma mensagem sobre uma grande mulher da Bíblia e as características dela. Mas eu tinha a mensagem já preparada, programada, sobre as colunas da fé cristã, restaurando as colunas da fé, que é uma série de mensagens que eu estou pregando. E eu já tinha preparado o esboço e estava em dúvidas. Aí eu falei com a Tereza, falei, eu estou em dúvida, o que eu prego? Se eu prego, normalmente eu prego no Dia das Mães, uma mensagem assim, ou se eu continuo com a minha série. Aí ela falou comigo assim, ora, pergunta para o Senhor, né, e o Senhor vai te responder. Né? Muito boa a sua resposta, meu bem. Sábia. Aí eu estava orando e buscando a Deus, e ontem à noite eu fui assistir aquele filme Paulo, Apóstolo de Cristo, eu, a Tereza e a Sara. E aí eu tive certeza que eu tinha que pregar sobre a união com Cristo, porque o filme não é bom. Se você ainda não foi, não precisa gastar, espera sair, você baixa. Né? Então, ele é cansativo e não faz jus ao apóstolo Paulo. Não faz justiça ao apóstolo Paulo. Mas tudo bem, se você quiser ir, não estou falando para não ir. Mas eu tinha certeza naquele instante que era o que eu queria pregar, porque quando eu vi o que não era bom, eu fui incentivado a falar do que era. Então, à medida que eu ia vendo aquilo que não estava correto, de acordo com a palavra, eu era desafiado. Fala a verdade, fala como é. Eu quero falar com os irmãos, então, nesta noite, sobre a união com Cristo. União com Cristo é uma dessas doutrinas angulares, estruturais da fé cristã, que a igreja defendeu durante séculos. Essas doutrinas foram estabelecidas na época da Reforma Protestante. E à medida que o tempo foi passando, a igreja foi se esquecendo. E quando eu comecei aqui a falar com você sobre o novo nascimento, o mais básico da fé evangélica, é porque a gente não ouve mais falar isso, não ouve mais falar se a pessoa nasceu de novo. O jovem falando, eu nasci de novo, dando testemunho do seu novo nascimento, que era uma coisa muito comum. E eu quero que você volte a fazer isso, se você já fez, e se você nunca fez, comece. Porque nós vivemos em cima de colunas, de verdades. E se as verdades forem sólidas, pode vir contra a sua vida, contra a sua casa, o vento, a tempestade, a chuva, transbordar o rio, e a sua casa não cai. Porque você está firmado na palavra e na verdade. Pois bem, a união com Cristo é uma das doutrinas mais importantes e uma das que menos recebe atenção. Quem mais desenvolveu essa doutrina na época da Reforma foi João Calvino. Até eu divirjo do João Calvino em várias coisas, né? Muitas das coisas que ele ensinou eu não concordo, mas nesse ponto ele estava corretíssimo. Ele chamava essa doutrina de a união mística com Cristo, que era um termo comum para fazer referência às coisas sobrenaturais de Deus naquela época. Hoje o nome místico não cabe muito bem dentro do nosso contexto, mas se você procurar essa doutrina no Google, união mística com Cristo, ela vai aparecer da época que ela foi desenvolvida, e é uma doutrina essencial. E eu me preparei, orei, e quando eu estava aqui, irmãos, orando e cantando, eu comecei a sentir uma dor de cabeça ferrenha. E é uma batalha espiritual. Você que não está acostumado a falar na frente da igreja, especialmente nos cultos principais, não sabe como é uma batalha essa pregação. Porque, infelizmente, vou falar mal de vocês agora, infelizmente, a maior parte dos que me escutam não lê a Bíblia durante a semana, não tem um tempo de joelhos, não vivem a união com Cristo. E dependem muito deste momento, desse dia. Então o inimigo, ele é cruel e ele ataca, e é uma batalha mesmo.
Agora, quando eu sinto, igual eu senti essa dor de cabeça, eu sei que o inimigo não quer que eu tenha clareza para expor uma doutrina tão importante quanto a união com Cristo Jesus. E você vai ver como ela é importante. E eu estava ali orando, e de repente a Tereza falou assim para mim: Samuel, tem remédio para dor de cabeça aqui na igreja? Eu falei: por que você está com dor de cabeça? Ela falou: tô. E a gente chegou aqui sem dor de cabeça nenhuma. Então eu tenho certeza, o Senhor quer falar com você. O diabo não quer que você ouça. Ele vai atacar você. Primeiro tirando sua atenção, fazendo sua mente voar. Por isso, Joshua, se você puder subir com ele, está rindo, porque ele daqui a pouco pode ser usado pelo inimigo sem saber. A gente sabe que Deus faz isso, que o diabo faz isso com as crianças. Segundo, você vai ficar com sono. Às vezes fora do normal. Assim como o inimigo nos ataca, quem prega, para que essa pessoa perca às vezes o raciocínio, ele ataca quem ouve. Porque ele não quer que a semente seja plantada. Ah, não, eu estou cansado mesmo, eu durmo. É muito comum dormir na hora da palavra. É igual dormir na hora da oração. Você já viu que a pessoa dorme na hora da oração? Eu nunca vi ninguém com insônia orando. Se você não estiver conseguindo dormir, fala assim: Senhor, eu não consigo dormir, então eu vou passar meia hora em oração deitado. 5 minutos você está dormindo. Porque o inimigo não quer que você ore. É óbvio. E de alguma forma a gente sabe que o inimigo tem esse acesso, que não chega a ser maligno para nós, mas ele tem. Não é maligno porque não diz respeito ao pecado no nosso coração. Então eu quero dividir com você rapidamente a doutrina da união com Cristo. E eu peço que você preste atenção. Gálatas 2:20. Vamos começar com este versículo maravilhoso. Mesmo que você veja aqui no quadro, abra na sua Bíblia. Os textos serão projetados, mas abra na sua Bíblia para você acompanhar melhor. Diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Vamos ler juntos? Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Vocês conseguem já falar de cor? Não? Então mais uma vez, só vocês. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Última vez lendo, prestando atenção. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Pode tirar, Rafa. Vamos lá? Corajosamente. Fui crucificado com Cristo. Assim, mas Cristo vive em mim. Ponto. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Nós decoramos na versão atualizada, mas acabei de decorar com vocês, aí na NVI. Que é melhor neste versículo, porque traz no versículo 20 esta expressão, fui crucificado com Cristo. Ela não faz parte do versículo 19. Quando os versículos foram implantados, ela ficou no 20. E é exatamente porque a gente foi crucificado que a gente vive com o Senhor. A união com Cristo, queridos, é uma doutrina plenamente explícita na Bíblia, mas fartamente,
que diz que eu e o Senhor Jesus estamos em íntima união perfeita por toda a eternidade, começando a partir do momento que eu entrego a minha vida a Ele e passo pelo novo nascimento. Assim que isso acontece, nós estamos em união. Várias vezes na Bíblia é dito que Cristo está nos crentes. E várias outras vezes é dito que os crentes estão em Cristo. E por 3 vezes, 3 versículos, estes dois conceitos aparecem de forma combinada, significando que, quando estamos em Cristo Jesus, Ele está em nós. O fato é o seguinte: a partir da salvação, a minha vida e a vida de Jesus são inseparáveis. A sua vida e a vida de Cristo Jesus são inseparáveis. A minha vida e a vida de Cristo Jesus são inseparáveis. Você pode falar comigo? A minha vida e a vida de Cristo Jesus são inseparáveis. Essa é a união com Cristo. E eu quero então percorrer alguns versículos bíblicos. Fique com a sua Bíblia aberta ou com o seu celular ligado e vamos navegar por vários textos bíblicos que ensinam essa verdade. O primeiro deles, Colossenses 3:3. Abra lá, Colossenses 3:3. Diz assim o versículo: pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Vamos ler, só que você vai trocar agora a minha vida. Então você vai trocar, pois eu morri e agora a minha vida, em vez de vocês morreram. Vamos lá? Pois eu morri e agora a minha vida está escondida com Cristo em Deus. Onde está a sua vida? Onde está a Dani? Está escondida em Cristo. Está lá, onde está a sua vida, Marcos? Em Cristo. A doutrina da união com Cristo, que está na Bíblia, e nós vamos ver vários textos, e tem vários outros que eu não vou ler, diz que a essência do cristianismo, da fé cristã, é exatamente a nossa união com Ele. Nós somos de tal forma unidos a Jesus que não dá mais para viver separado. Se eu e você começarmos a viver de forma isolada, sem Jesus, não é cristianismo. É religiosidade cristã. É eclesiasticismo. Aí tem nome. Pode ser batista, pode ser presbiteriano, pode ser assembleiano, pode ser cristã da Zona Sul. É a religiosidade dominical de vir uma vez por semana à igreja, pertencer a um ministério e vir mais vezes servir, quem sabe no Urbanescência, ou ter uma missão. É muito fácil fazer as coisas por religiosidade e por união com a igreja. Mas a essência da fé cristã não é essa. A essência da fé cristã diz que Cristo é a razão da vida. Ele é a razão da saúde. Você tem saúde agora? Jesus é a razão da saúde. Quem não está desempregado? Levanta a mão. É o Senhor a razão do seu trabalho, da sua família. Teve Dia das Mães? Teve lá Dia das Mães? Teve, não teve Dia das Mães? Jesus é a razão do Dia das Mães. A palavra de Deus diz, queridos, que em Jesus tudo subsiste. O cristianismo não veio apresentar um ensino sobre Jesus. O cristianismo veio apresentar uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. E ser cristão é unir-se com Ele. Ser cristão é casar com Ele. Tanto que essa é a terminologia que é usada para a volta dele. O noivo vem buscar a sua noiva. Ser cristão é comer Jesus. Você já comeu Jesus alguma vez?
Já comeu, Cris? Você que gosta de cozinhar? Fez um macarrão maravilhoso. Eu dei uma incrementada nele. Dei, hoje almoçamos no Dia das Mães, né, Tê? É. Você já comeu Jesus? Abra sua Bíblia lá em João 6,56. Eu nunca comi Jesus. João capítulo 6, versículo 56. Diz assim o texto bíblico: todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, união com Cristo. Quando você come do Senhor, quando você o deseja. Quando ele usa essa metáfora, ele não está dizendo que nós temos que comer da carne sanguinolenta dele. Uma das causas que os romanos usaram para acusar os cristãos, na época da primeira igreja, a chamada igreja apostólica, é que eles eram canibais, por causa desse texto. Alguém pegou o texto do evangelista João e disse: está vendo? Ó, esses cristãos são loucos, eles são canibais. Eles ficam matando e comendo o líder deles. Já pensou que loucura? Ainda bem que não era verdade, né? Esse negócio de comer e matar e comer o líder não é bom. O fato, queridos, é que comer significa ter intimidade. Quando você come aquela comida, e daqui a pouco eu deixei a ceia de propósito para depois da mensagem, para você entender isso. Quando a gente come, passa a fazer parte da gente. Te alimenta, te dá energia, te dá força. Fica sem comer 2, 3 dias para você ver. Você não consegue andar. Você precisa da comida. É isso que Jesus está dizendo. Você tem que estar comigo. Você tem que me desejar como manjar. Se você não desejar a Cristo, você não vai ter união com Ele. Você não vai casar com Ele. Porque a gente casa com a pessoa que a gente mais deseja. Tem não sei quantas mulheres no mundo, mas eu escolhi a Tereza. Irmãos, quando eu pedi a Tereza para namorar, no espaço de 2 meses, eu fui o 5º. Não foi, meu bem? Opa, meu, ficou emocionado. Ficou emocionado, né? Ô, João, pega um pano de saco para mim, um pano de chão. Lá em Minas a gente chama o pano de saco. Não sei se chama aqui também, né? Chama não? É um saco. Lá a gente fala pano de saco, mas é pano de chão. Não tem problema, meu bem. Mas 4 pessoas pediram, 4 rapazes. Eu fui o 5º. Inclusive o meu melhor amigo pediu para namorar. Miserável. É, meu melhor amigo mesmo. E ela ficou comigo, hein? Tá vendo? Tava bem na fita, né, meu bem? É o desejo. Você tem que ter esse desejo por Jesus. Se você não tiver, você não está em união com Ele. Você tem um compromisso religioso, mas não tem união. A união vem de quem deseja, de quem ama, de quem quer comer, de quem quer se alimentar. E deixa eu te falar, isso não depende de mais ninguém, a não ser de você e de Jesus. Se você é casado, a sua fome e desejo por Jesus não depende da esposa, não depende do marido. Para o filho não depende do pai, se o pai traz ou não a igreja. Para o pai não depende do filho, meu filho não quer ir na igreja. Azar! União com Cristo é individualizada, porque esse desejo só acontece num relacionamento 1 a 1. E é essa a primeira verdade sobre a união. Nós precisamos realmente viver com Ele. Esta é a essência da fé cristã. E nós não podemos viver sem Ele. O cristianismo é a fé que proclama primária e prioritariamente a união e dependência entre Jesus Cristo e o cristão, e não entre o cristão e a igreja. Não foi a igreja que deu a vida por você. Não foi a igreja cristã da Zona Sul que morreu na cruz por você. Foi Jesus Cristo, o seu Salvador, o seu Senhor, que te sustenta, que te dá tudo o que você tem e é. E você não pode viver sem Ele. Amém? Segunda verdade. Gálatas 2:20 nós já lemos.
Por meio da união com... Não precisa projetar não, que o povo sabe de cor. Por meio da união com Cristo, morremos para nós mesmos e vivemos a vida de Cristo. Vamos falar de cor, o texto que nós decoramos? Fui crucificado com Cristo. Assim, mas Cristo vive em mim. E a vida que tenho por meio do corpo, é porque eu tenho a outra... Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Fui crucificado, isso quer dizer, por meio da união com Cristo, eu morro para mim. Eu morro. Queridos, a palavra de Deus diz que nós já estamos mortos para nós mesmos. Você costuma cair em pecado? Não precisa levantar a mão, senão todos nós vamos levantar e não é bom, né? Não é bom. A gente cai em pecado porque a gente não entendeu a união com Cristo. Por isso essa doutrina é importante. Quer ver? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2. Romanos 6, versículos 1 e 2. Diz assim o texto bíblico: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Não, de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Queridos, se nós estamos unidos com Cristo, se você e eu estamos, nós já morremos para o pecado. Você tem que dizer isso hoje para o pecado que te derruba. Você tem que dizer isso para a fraqueza que te derruba, para o seu calcanhar de Aquiles. Ah, não, todo mundo tem uma fraqueza e o diabo vai lá e derruba. Derruba porque você não morreu para ela. Porque o diabo não pode seduzir quem está morto. E a palavra de Deus garante que em Cristo nós já morremos. Só que muitas vezes nós não estamos vivendo essa vida de morte para o pecado. Nós somos condescendentes com a nossa natureza carnal que nos derruba. Traga ela mortinha da silva. E não deixe que o pecado habite em você, te derrube. Queridos, nós morremos para o nosso eu. Quando eu fiz essa divulgação, eu fotografei esse quadro e mandei no WhatsApp de vocês. Eu procurei ele na internet, não achei, eu vim cá, fotografei e montei o texto em cima dele. Porque é exatamente isso que a palavra de Deus diz. Eu morri com Cristo, morri para o pecado. Morri para a minha fraqueza. Morri para o medo. Morri para o mundo. Gálatas 6,14. Pela cruz de Cristo eu estou morto para o mundo e o mundo está morto para mim. Morri para a coisificação, da importância a coisas. Mais do que a pessoas. Viver em função de bens, de dinheiro. Morri, queridos, para a angústia, para a tristeza que consome até virar uma depressão. Esta é a imagem que o filme passa do apóstolo Paulo. Um homem que é firme e forte na prisão, mas é atormentado. A tormenta dele, segundo o filme, segundo o diretor, o roteirista, o espinho na carne, é que ele fica assombrado pelas pessoas que ele matou antes de encontrar com Jesus. Queridos, o Senhor Jesus traz perdão pleno. Quem encontrou Jesus está perdoado, não tem medo mais de pecado, não fica se alimentando, retroalimentando com as coisas erradas que já fez, porque elas já passaram. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, se fizeram novas. Quando eu e você morremos, nós morremos para estas coisas. Então, se você tem caído continuamente no seu pecado e na sua fraqueza, você precisa experimentar a união com Cristo, porque a união é a união da morte. Mas é também a união da vida. Colossenses 3:1.
Nós não ficamos mortos. Colossenses 3:1. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Já que vocês fizeram o quê? Ressuscitaram. Quem ressuscita tem uma vida nova. E olha, você morreu com Cristo, eu morri com Cristo, mas eu não fiquei morto. Eu ressuscitei e você ressuscitou. E agora nós vivemos uma vida nova. Em outras palavras, uma novidade de vida. Sabe que vida é essa? A vida de Cristo Jesus. Se você está em união com Ele, você tem o direito de viver a vida de Jesus Cristo. João 6,57. Abra lá, olha que bonito isso. João 6,57. Diz assim o texto: da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Você pode falar comigo essa frase? Aquele que se alimenta de mim viverá por minha... Por quem você vive? Por quem que você vai trabalhar amanhã? Você já pensou nisso? Segunda-feira? Por quem que você faz almoço? Por quem que você vai dar aula amanhã ter? Às vezes com aqueles meninos que não são tão bonitinhos. Queridos, nós vivemos por Jesus, nós fazemos por Jesus. Ele é o nosso motor. Ele é a nossa vida. E quem vive assim, vive bem. Porque onde ele vai, ele leva, segundo Paulo, o aroma, o perfume de Jesus, porque não é a vida dele, não é a vida do Elvio, é a vida de Jesus lá no HC. É a vida do Tiago nos casamentos. Você passa a viver a melhor vida, aquilo que a Bíblia chama de plenitude de vida. Você vive a vida de Deus. Agora, irmãos, o Senhor faz uma mágica. Por isso que o trem é místico. Porque o Deus vivo e verdadeiro, Jesus Cristo, vem viver comigo, vive em mim, e eu vivo uma novidade de vida do meu jeito, o jeito Samuel de ser. Mas quando vem no Zé, é o jeito Zé de ser. Quando vem na Célia, é o jeito Célia, não é uma formatação e todo mundo vira igual. Todo mundo fala do mesmo jeito, todo mundo imposta a voz, todo mundo tem um dialeto, usa a mesma roupa. Não, é do jeito que a gente é individualmente, mas todos nós exalamos a vida de Cristo Jesus, a plenitude de vida. É muito bem bolado isso. Porque muitas vezes a igreja institucional formata as pessoas. Tem que ter um tipo de conversa, um tipo de saudação, um tipo de música, um tipo de palavra. Alguns lugares, um tipo de roupa. O Senhor quer usar a beleza da identidade que Ele deu a cada um, e Ele nos fez seres diferentes. Não tem ninguém igual. Olha para trás, para o lado, você pode ver. Você já viu o filme de ET? O povo não consegue fazer um ET diferente. É tudo igual aos ETs. Não sei como é que nenhum roteirista pensou em fazer o ET com um rosto diferente. Parece 500 ETs, cada um de um jeito. Por que ET tem que ser tudo igual? Não existe ET. Sabia disso?
Tem gente que acha que pode existir, afinal de contas, o universo é tão vasto, não tem vida em lugar nenhum, porque o Filho de Deus resolveu vir viver aqui e entrar em união comigo e com você. O universo inteiro depende de Jesus Cristo. Ele resolveu viver aqui, ó. O centro do universo é esse planeta. O centro em importância, em significação. Pedro diz, o apóstolo, que todas as coisas se desfarão abrasadas. O Senhor é o Rei que reina, e Ele reina comigo e com você, em união, para que você manifeste a vida dele. Você morreu pelo seu pecado. Não aceite o seu pecado, se levantar e falar, Tamara, eu vou te derrubar agora. João, eu vou te derrubar. Que vai derrubar o quê? Aqui não. Aqui quem manda é o Senhor Jesus, e aonde o Senhor Jesus manda não tem pecado que derruba, não tem fraqueza, não tem medo, não tem sensualidade, não tem pornografia, desejo oculto, não tem maledicência, boca solta. Aonde o Senhor age e reina, a vida de Deus se manifesta, mas na sua vida. A gente não precisa ser igual, a gente pode continuar sendo quem a gente é, gostar das coisas que a gente gosta, sem ficar preocupado, sendo ser humano. Nós não precisamos nos tornar deuses espirituais, podemos ser humanos neste mundo, vivendo para a glória do Senhor. Queridos, por meio da união com Cristo, morremos para nós mesmos e vivemos para Ele. Terceiro lugar, João 15, 1-7, por meio da união com Cristo, frutificamos intensamente. Por meio da união com Cristo, frutificamos intensamente. João 15, 1-7. João 15, 1-7. Diz assim o texto: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. União com Cristo. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O texto que eu decorei diz assim: sem mim nada podeis fazer. E o versículo 7. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Por meio da união com Cristo, nós frutificamos, e frutificamos muito. É pouco não. Damos fruto por onde passamos. Porque, queridos, Jesus dá fruto por onde passa. É assim como ele anda e as pessoas querem encostar nele, porque sabem que perto dele, encostando nele, recebem graça. Tem que ser assim com você. Você tem que levar o Senhor, você tem que permanecer nele e dar fruto. Teresa plantou lá na nossa casa uma jabuticabeira. E, irmãos, ela dá jabuticaba 2 vezes por ano. Olha só, 2 vezes por ano. Aí ela plantou cajamanga. E dá cajamanga. Plantou outro trem lá do Nordeste, como é que chama? Araçá-goiaba. E sabe o que acontece com aquela árvore de araçá-goiaba? Dá araçá-goiaba. E você, que fruto você dá? É natural esperar que a árvore dê fruto. A árvore que não dá fruto, ela está morta.
Se você não dá fruto algum, alguma coisa está errada com você, não é com o Senhor. Você está no lugar errado. Talvez você até esteja na igreja, mas não está em Jesus, porque quem permanece em Jesus dá muito fruto. Todo dia, não tem hora. Queridos, nós não dimensionamos fruto. Para algumas igrejas, fruto é dinheiro, é sucesso profissional, é ser bem-sucedido. Fruto é quando você sabe que você foi usado por Deus. Isso é fruto. Você pode ser usado por Deus ganhando muito dinheiro e dando uma boa oferta. Mas pode ser usado por Deus dando uma palavra. O que você precisa é estar no lugar certo, na hora certa. Quem permanece em Jesus está no lugar certo, na hora certa. Domingo passado à noite eu pedi oração pelo Marcelo. Lembra disso? Marcelo foi um membro da nossa igreja, um cadeirante, que foi membro há uns 5, 6 anos atrás aqui nessa igreja. Depois ele foi para outras igrejas. Pois bem, ele teve uma piora da saúde e foi internado na quinta-feira. Ele até pediu para que eu fosse lá, mas eu não sabia, eles não conseguiram o meu telefone. No domingo, a ex-esposa dele veio de Americana e ela correu atrás, achou meu telefone, me ligou, era umas 5 horas e falou: pastor, o Marcelo queria que o senhor viesse. Eu falei: agora não dá, estou indo para a igreja, mas eu vou amanhã. Aí acabou o culto, pedi oração para vocês aqui, e acabou o culto, e eu saí para comer uma pizza com o Tiaguinho. O Tiaguinho estava aqui, e ele ia embora, e eu falei: vamos comer uma pizza com o Tiago para a gente despedir, ouvir como é que estão as coisas, né? E aí a gente estava lá comendo a pizza, eu fui mostrar para o Tiago as bênçãos que o Solar recebeu, lá do Rodeio Music, em alimentação. Ele estava olhando no meu celular e chegou um WhatsApp. Aí eu falei assim: pastor, chegou uma mensagem para o senhor aqui, desculpa, eu acabei lendo. Eu falei: tem problema não, deixa eu ver. Aí era a filha do Marcelo falando assim: olha, o hospital acabou de ligar para a gente ir para lá. E nós estamos indo para lá, e aí depois eu aviso o senhor como é que está a situação. Aí eu senti o Espírito Santo falando: vai para lá. Aí eu falei com a Tereza, falei: Tê, eu vou para lá. Aí o Tiaguinho falou: eu vou com o senhor, pastor. Aí eu chamei um Uber, Tereza, o Mateus e o Gabriel estavam com a gente, foram para casa e eu fui para lá. Quando eu cheguei, a família estava na porta do hospital já, com alguns amigos. Aí eu cheguei e o pessoal falou: pastor, estão num procedimento lá com ele, pediu para ninguém entrar. Eu falei: quer saber, eu vou lá. Sou pastor, o pastor pode entrar na UTI. Não na hora dos procedimentos, mas ele pode entrar. Aí eu fui em direção à UTI, eu sei onde fica a UTI do Ribeirânia, e fui em direção. Quando eu estava chegando lá, saiu um enfermeiro. Aí eu falei: olha, eu vou visitar o Marcelo. Ele falou: o Marcelo não está aqui não, está lá na outra UTI. Tem mais um, o senhor sabe onde é? Eu falei: não sei. Ele falou: então me segue que eu estou indo para lá. Aí eu segui o enfermeiro. Aí eu fui conversando com ele, falei: eu sou pastor, chamaram a família, eu queria orar com o Marcelo. Aí ele falou: vou falar com o médico. Aí eu fiquei na porta, ele entrou. Aí o médico saiu, falou: olha, nós estamos no meio do procedimento. E estava mesmo um barulho, uma movimentação, pi, sabe aquele monitor apitando. Aí ele falou assim: se o senhor quiser entrar e ficar quieto orando, não tem problema. Eu falei: tudo bem. Irmãos, eu entrei, era um procedimento louco. Eu nunca tinha visto ao vivo e a cor. Já vi em filme, já até fiz parte de ressuscitação, ajudando pessoas, mas não daquele jeito. Então tinha um médico com um relógio contando e acompanhando, orientando, um enfermeiro com aquela bombinha de ar lá, um massageando em cima de uma escadinha, sabe aquela escadinha? Ele estava em pé em cima da escadinha, faz com o corpo. Tinha um na fila e mais um na fila. Aí o médico falou: deu seu tempo. Aí o cara saía e entrava outro. Foram uns 15 minutos assim. E eu orando mais ou menos baixinho, né? Para ver se o Marcelo ouvia e para não atrapalhar os médicos também, né? E uma agitação. E ele morreu naquela hora. O Senhor foi bom com o Marcelo, porque permitiu que eu chegasse na hora certa, para que ele em espírito soubesse que eu estava ali, como se o Senhor tivesse: fique tranquilo, eu estou com você. Eu estava na hora certa, no lugar certo. Isso é dar fruto. Dar fruto é quando você está, às vezes, dentro de um ônibus, senta uma pessoa do seu lado que precisa dar uma palavra. Ou no shopping, um vendedor que vai te atender e você precisa abençoá-lo. Dar fruto é quando você é usado por Deus. Quando você é usado com a oferta que você dá. Quando você é usado, quando você se dispõe com o seu dom.
Deixa eu te falar, se você recebeu o dom do Espírito, e todos os cristãos receberam, e não usa, o Senhor vai podar você. E eu vou te avisar uma coisa, vai doer. E a minha oração é que doa muito. Porque quem não usa o dom, está errado diante de Deus. O Senhor nunca chamou ouvintes. O Senhor chamou praticantes, operosos, frutificantes. Mas você só vai frutificar se você estiver em união, porque você sabe discernir. Olha, domingo à noite, eu acabei de falar para você no início do culto, que é pesado pregar. Estou comendo a pizza, a última coisa que eu quero é ir para o hospital. Não quero ir para o hospital. E ninguém me chamou, porque ela não falou assim, só vem, pastor. Eu fui tentado de todas as formas a ir para minha casa. Mas o Senhor queria que eu estivesse lá. Quando você está em união, você ouve. Você ouve. Tem uma coisa que eu não contei para a Tereza e não contei para ninguém, lembrei agora. O Espírito Santo é bom. Na segunda eu que fiz o culto fúnebre. Eu já não sou pastor dele há 5 anos, a filha dele tem outro pastor, mas eles pediram, eu fiz o culto fúnebre, eu dei uma palavra e falei, irmãos, ontem à noite, na minha frente, o Marcelo foi promovido da cadeira de roda para um corredor. Eu falei assim, ó, imagina que o Marcelo chegou no céu correndo a 100 metros por hora. Aí eu dei uma palavra, foi muito bom. Aí depois a mãe dele me chamou, Dona Terezinha, ali no meio, falou assim, eu queria dar uma palavra também. Eu falei, pois não. Ela falou para mim assim, é o seguinte, ontem na hora que ele morreu eu tive uma visão. Eu vi o Marcelo tranquilo, em pé, no quarto do hospital. Aí eu parei o velório lá, o povo já estava abraçando, eu falei, gente, para aí todo mundo, agora a Dona Terezinha vai dar uma palavra. Porque é um testemunho. Quando a gente está no lugar certo, na hora certa, o Senhor testifica, Ele faz valer a palavra dEle. Queridos, se eu e você estivermos em união com Cristo, nós daremos muito fruto. Não é pouco, não. Mas se você não estiver, você não pode fazer nada. Sem mim, nada. Coisa alguma vocês farão. As obras de vocês serão palha, papel, madeira, feno, vai se queimar na provação. Mas se você estiver em união com o Senhor, vivendo a cada dia, você vai produzir prata, pedra preciosa e ouro. Deixa eu te falar, começa a andar com Jesus hoje. Eu estou falando com cristãos. Começa, para, o diabo está te afastando do Senhor. Está te afastando da igreja às vezes. Começa a andar com Jesus, porque você vai frutificar. Olha que bonito o versículo 7. Eu gosto de versículo assim, desafiador. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem. E lhes será concedido. Ah, queridos, o avivamento vai vir nessa igreja. O avivamento vai vir nessa igreja. O avivamento vai vir nessa igreja porque nós estamos pedindo. Se você não estiver pedindo, eu estou pedindo. E o Senhor vai mandar um avivamento. E você, se estiver pedindo, vai ser um dos primeiros a experimentar. E não vai ser coisa tranquila, não. Vai ser maravilhoso. Porque o Senhor diz que quem anda com Ele, quem permanece nele, quem a palavra permanece, pede aquilo que quer, segundo a vontade do Senhor, e lhe será concedido. Ele não está dizendo aqui que Ele vai dar para mim, para você, toda a prata, ouro, não. Não é isso. Mas Ele vai dar o poder dEle para ser usado. Não há limites para fazer a vontade do Senhor. Quem anda com Cristo faz a vontade do Senhor e não a sua própria vontade. Quero terminar essa mensagem. Colossenses 3, 3 e 4. Em primeiro lugar, eu disse para vocês que o cristianismo é a fé que proclama primária e prioritariamente a união e dependência entre Jesus Cristo e o cristão, e não entre o cristão e a igreja. Em segundo lugar, eu disse
que por meio da união com Cristo nós morremos para nós mesmos e vivemos a vida de Cristo. Terceiro, por meio da união com Cristo nós frutificamos intensamente. E agora, em quarto e último lugar, por meio da união com Cristo nós aguardamos a glória eterna. 3, 3 e 4 de Colossenses. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Irmãos, eu não consigo ler isso sem ficar animado. Estimulado. Desafiado. Primeiro, a minha vida está escondida nele. O inimigo não pode brincar comigo, não. É isso que diz 1 João 5,18. Aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Mas não só a minha vida está escondida, mas eu vou ser manifestado com ele. E viver é bom demais, irmãos. Eu amo viver. Amo viver mesmo. Amo viver sendo eu. Quero ser ninguém. Eu já passei por esses dramas de querer ser, sabe? Você quer ser outra pessoa. Quer ser melhor do que você é. É o famoso mito da grama mais verde. Você olha e fala, a vida do fulano está melhor que a minha. A vida do suclano é melhor que a minha. A vida do pastor tal, a igreja do outro. A melhor vida é a que a gente tem. A sua vida é a melhor vida que existe. E se já é bom ser quem você é e viver, imagina o que a gente vai ser. Aqui diz que ainda não se manifestou o que nós haveremos de ser. Se já é bom viver em união com Cristo, eu não sei o que nós vamos... O que é isso? Nós vamos ter um infarto quando chegar no céu. Não? Vai ser tão bom que vai ter um infarto. Vai morrer de novo. Porque, queridos, é a nossa esperança. Nós não estamos vivendo para esse mundo, para construir coisas aqui, para o governo que está, o que virá. Não, nós estamos vivendo para Cristo Jesus e a glória eterna. Nós semeamos no céu, nós plantamos ali. E o Senhor tem uma vida completamente nova, inesperada, fantástica para nós. Para mim e para você. O nosso prêmio é muito especial. Só isso já era motivo para a gente buscar o Senhor de todo o coração e morrer por Ele. Queridos, morrer por Jesus é um privilégio. Eu não gostei daquele filme de jeito nenhum. Os cristãos morrendo, e o povo, nós estamos morrendo, e agora? Sabe, eles estavam meio depressivos, porque estavam morrendo por Jesus. Então, vou queimar esse livro. Porque esse livro diz que morrer por Jesus é um privilégio. E os livros de história que eu li, de história da igreja, falam exatamente isso. Que eles iam para as arenas cantando. E o fato de irem para as arenas cantando, tranquilos e em paz, impactou aquele império romano. Porque eles não lidavam com a morte da mesma forma que as pessoas lidam desesperadas. Eles lidavam com a morte vitoriosos. Onde está, ó morte, a tua vitória? O nosso rei já venceu. Já é vitorioso sobre. Queridos, nós temos a esperança e a nossa vida vai ser manifestada com Ele. A sua vida vai ser manifestada com Ele. Eu quero pedir para você abrir um último versículo. 1 João 3, 2. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. Diz assim o texto: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos
como Ele é. É a nossa esperança. Você já é filho de Deus. Preguei domingo passado sobre adoção. Filho precioso. Mas hoje você já sabe, além de ser filho, você está com Ele. Ele está com você. Daqui a pouco você vai embora. Jesus não vai ficar aqui no escuro da igreja. Ele vai com você. Amanhã, segunda-feira, o Naor vai limpar ar-condicionado. O Senhor vai com o Naor. Olha que privilégio, quem contratar o Naor para limpar, contratou um homem de Deus, que vai abençoar aquela casa. É assim com qualquer um de nós. Onde nós formos, o Senhor vai conosco. E o melhor, nós ainda vamos melhorar. Tem jeito de melhorar? Tem, nós vamos melhorar. Por isso eu quero desafiar você a viver com Jesus. Porque quanto mais Jesus viver em você, tanto mais você viverá melhor do que é. E vai melhorar ainda mais. Se algum de vocês está vivendo mal hoje, triste, ruminante, é porque não está vivendo com Jesus Cristo. Não está em plena união. Pode até conhecer o que Ele ensina, pode até pertencer à igreja, mas não está em união, não está comendo dele todo dia. Não está em intimidade, bebendo dele todo dia. Não está comendo e bebendo o corpo e a carne dele. Nessa metáfora maravilhosa de uma refeição de comunhão. Você está em união com Jesus? Então vive essa união. Quero orar por você. Feche os seus olhos e pense sinceramente sobre como você está. E se você não está em união, corrija isso hoje, agora. Senhor, que burrice a minha. Podia estar tão mais perto de Ti, mas estou vivendo longe, mundanizado. Não, corrija isso agora, meu irmão, minha irmã, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. E saia daqui casado, reunido, íntimo, você em Cristo e Cristo Jesus em você. Se você quer fazer esse compromisso, eu vou te dar essa oportunidade. Estou falando com cristãos e não cristãos que me escutam. Se você quer falar, Senhor, que loucura minha, andar sem o Senhor, uma segunda, uma terça, uma quarta, que loucura, não quero isso. Quero todos os dias experimentar a plenitude da vida de Deus na minha vida. E quer e vai fazer isso. Vai trabalhar por isso. Eu quero orar junto com você. Eu convido você a ficar em pé. E nós vamos orar juntos. Se é o seu desejo e será o seu esforço. Senhor, nós que estamos de pé, queremos o Senhor mais do que qualquer coisa. Ah, Jesus, que loucura nossa! A mesma loucura de Esaú, trocar o direito de primogenitura por um prato de lentilhas, é quando nós trocamos a beleza da Tua presença, por um pecado tão fugaz, um prazer tão rápido. Meu Senhor, nós rompemos com isso, nós que estamos em pé, dizemos que estamos mortos para o pecado, fomos crucificados com Cristo, logo a vida que vivemos não é a nossa, mas é a Tua, Jesus, e queremos nessa semana, hoje dia 13 à noite, amanhã 14, queremos viver a plenitude da presença do Senhor, queremos abençoar pessoas no trabalho, na rua, no trânsito, na hora de comprar um pão ou abastecer um carro, nós queremos abençoar, queremos frutificar, queremos deixar paz, alegria, queremos soprar o Espírito Santo e Ele agirá, porque o Senhor está conosco. E quando o Senhor está conosco,
o Senhor sopra através de nós. O Senhor age através de nós. O Senhor reina através de nós. E a tua presença é percebida. Frutifica, Senhor, frutifica, eu te peço, através das nossas vidas. Nós que estamos em pé, assumimos um compromisso de viver com o Senhor. Vamos comer a tua carne, vamos beber o teu sangue, vamos jantar, vamos acordar com o Senhor, vamos nadar com o Senhor, assistir o jogo com o Senhor. Nós vamos viver para a glória e honra do teu nome. Obrigado por ser o nosso Senhor e por aceitar viver em união conosco. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar no nome de Jesus. Convido os presbíteros para estarem aqui à frente. Eu deixei a ceia para comermos agora, porque a ceia é uma metáfora. A ceia é um símbolo.